Ora, muito boa tarde. O meu nome é Óscar Macedo. Sou o autor destes vídeos e de todas as coisas que estão associadas àquela apresentação fantástica ou artística, que tem como intuito dar conteúdo mais ou menos emocional, via verbo, no seu sentido mais exponencial, isto é, emoção, e também o verbo, que é objetivação da emoção. Este vídeo vai ser uma apresentação minimamente rápida de o propósito final de toda aquela expressão fantástica, que tem como propósito única e exclusivamente esta startup, que já tenho vindo a desenvolver desde 2015, mais ou menos, ok? Se calhar um bocadinho antes, em 2012 já andava com ideias, né? Mas de qualquer modo só começou a ganhar conteúdo e forma, e portanto só agora é que tem vindo cada vez mais a criar forma. E pronto, isto é um desafio mundial, ok? O desafio tem como alvo todas as pessoas que representam uma marca, um logotipo, uma expressão elevada da sua própria elevação, ok? Audic for Sounds, por exemplo, é um bom exemplo. Ele próprio é um logo, ele próprio é uma expressão e elevação de uma emoção, que, neste caso, tal como todas as outras startups ou negócios, sejam eles lucrativos ou não, fazem, que é prestarem um serviço qualquer. E pronto. Eu vou pôr em pausa para processar o resto. Voltei. Para vocês foi sequencial. Nem repararam? Ou repararam que houve uma falha qualquer no vídeo? Muito bem. Então é assim. Vamos aqui pôr aqui um lapisinho. Ok. Portanto, mesmo gostem ou não gostem, toda a parte fantástica e artística associada a esta aplicação, este desafio, que é uma startup, que será uma espécie de software que irá produzir uma espécie de serviço mundial, ok? É essa a minha vontade. Este desafio tem uma licença eterna, e que todos vós estão incluídos, gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. E a licença é mais ou menos esta: se vocês negarem participar no desenvolvimento deste desafio que eu vos apresento, então todas as vossas boas ações nos vossos diferentes nascimentos serão minhas, e todas as minhas más ações serão vossas. Caso tenham o mérito de a cumprir, pronto, esse mesmo mérito será para sempre vosso, e portanto estáis livres dessa condição de ação, não é? Pronto. O alvo principal, ou todos os alvos principais, são os tais logotipos, sendo que todas as instituições públicas ou privadas deste mundo são, antes de tudo, logos. Portanto, o alvo são esses mesmos logos que produzem o serviço intencionalmente, não é? Via a expressão, a elevação da expressão.
Ora, muito bem, como tal, a maior parte dos problemas do mundo, okay, devem-se às condições em que estão associadas a todos os outros vídeos que eu falei, que estão associados a outras playlists. Portanto, é sempre a nossa relação de informação e de condição, ok? E como tal, na minha perspectiva, se todas as empresas pelo menos destes 3 ramos, restauração, vestuária e habitação, cumprissem com o que seria o seu dever na sua plenitude prática, né? Nós não iríamos precisar propriamente de uma grande parte das instituições de caridade e de todas as outras mecânicas de ajuda, pelo menos para a sobrevivência mínima, não é? E portanto isto tem uma relação automática com a economia, e a economia é já por si uma competição, e as competições devem ter regras, pelo menos regras estruturais, e nesse sentido faz com que as próprias competições sejam mais ou menos positivas, sejam mais positivas para todos, mais justas para todos, etc. Okay? Pronto. E portanto, se quiserem depois ver outros vídeos, tem por exemplo a relação de 1 mais 1 igual a 1 ou igual a 3, e portanto nós neste sentido podemos ter a restauração mais a vestuária é igual à habitação, sendo que todas elas são diferentes ramos, e todas elas servem propósitos mais ou menos idênticos e ao mesmo tempo diversos, porque elas simplesmente relacionam-se por serem a condição da nossa própria sobrevivência e conforto. Mesmo assim, nós podemos somar mais 1 e então temos o mesmo resultado. Temos o resultado de 1, que é sabemos que é um novo resultado, mas ou 4, não é? E que é a comunidade, não é? Portanto, as comunidades em geral são a relação mais profunda desta restauração, da restauração, do vestuário e da habitação, e por isso mesmo existem também aquelas comunidades por aí pelo mundo fora que aceitam a nossa contribuição livre em troca destas três ações de vitalidade e escolhas de vitalidade que estão em condição caso não haja uma participação em, okay? Da mesma forma que em caso ou afins, normalmente devemos participar, não é? Devemos ajudar, seja a limpar, a cozinhar, ou seja lá o que for. Okay? Muito bem. E portanto isto tem alvo, okay, direto a todas as instituições públicas e privadas deste mundo. Mas pronto, eu estou no Porto, começo no Porto. Mas pronto, é alvo mundial. Se vocês forem ao Facebook, podem, portanto, ter essa noção da expressividade. Portanto, o alvo é isto tudo. E, portanto, nós temos regras, e essas regras fazem parte do chamado direitos e deveres de todos, que é a soma da condição individual de cada um para que a condição comunitária seja também saudável. Okay? Portanto, comida, roupa e casa e comunidade, não é? Portanto, mas lá está, a economia entra aqui como o exercício ou a mecânica vital que condiciona a existência de todas elas, não é?
sendo que a própria justiça também tem função sobre ela. Portanto, tendo ela tenta, a justiça tenta ter função da sua própria mecânica, tenta limitar a mecânica da economia, mas é impossível, porque a mecânica de economia é o que faz mexer o mundo inteiro, não é? E que também permite que a própria justiça e todas as relações puramente jurídicas e interpretativas sobre a relação, essa necessidade de cumprir justiça que todos nós temos nas nossas sociedades. E, portanto, temos aqui a economia. A economia produz uma competição aleatória, okay, de serviços públicos e privados para todas as comunidades que, em princípio, já têm comida, roupa e casa. Okay. Sendo todas estas pessoas pessoas que estão em comunidade e, como tal, têm os direitos e os deveres públicos, né, e privados, de algum modo, sendo que cada um, ao nível privado, pode fazer o que quiser, e ao nível público tem o dever de participar. E, portanto, ao ter o dever de participar, por exemplo, numa relação por exemplo, de urgência, a pessoa que está a ser ajudada pela minha atenção de eu cumprir o meu dever cívico, ela está a ser relação de direito, não é? Eu estou a cumprir o direito dela via o meu dever, não é? E automaticamente isto vai ter toda esta necessidade de dinamizar cada vez mais esta problemática que é simplesmente relacional. E pronto, e que tem esta necessidade de consciência sobre a importância desse exercício. E, portanto, nós temos aqui aplicações. Vi o 112. O 112 tinha uma... Portanto, isto, no fundo, acaba por ser também uma mensagem para o 112, bombeiros, Portugal e do resto do mundo, não é? Que é uma questão... Eu vi uma aplicação, uma sugestão de uma aplicação sobre portanto, uma mecânica em que os surdos pudessem chamar para o 112 e explicar uma situação qualquer. E a questão toda aqui é que, bom, em princípio os surdos também sabem ler. Portanto, se sabem ler, também poderão saber escrever. E, portanto, pronto, todos nós fazemos isso usando as tecnologias, normalmente usando o e-mail e os chats e afins, não é? Portanto, esse exercício existe e normalmente quem o produz, não é? Quem escreve está em silêncio, portanto está mudo também. Portanto, okay, estamos aqui com um ponto de comum no exercício do envio de mensagens. Mas a parte disso, eu creio que, tendo em conta que isto lá está, que na minha noção, do que seria o melhor, não é? No fundo, o que existe são sempre governos, não é? E os governos, lá está, não querem que ninguém ocupe o mesmo lugar. Portanto, é a tal noção uma espécie de absolutismo, okay? Que é livre, que é flexível. E depois temos ok, e portanto, nesta questão, eu gostava só de vos dar uma sugestão que eu até comentei na página do PAN, okay? Do Pessoas, Animais e Natureza, okay? Que é nesta aplicação que o 112, portanto, os bombeiros de Portugal e NEMS e afins
estão relacionadas. Isto devia ter uma associação mais simples, ok? Nessa questão, vocês estão sempre a recolher a informação, vocês parece que não partilham informação, não relacionam informação entre as empresas, ok? Entre as pessoas. E enquanto que isto parece, se não houver uma relação de informação, continua a não haver um controle. Se não houver um controle, há a tal anarquia que precisa de ser cuidada, não é? Para ela não se tornar completamente caótica. E, portanto, eu acho que vocês, numa nova aplicação, isto já sugerindo, eu estou a sugerir a ideia e, portanto, a aplicação já é minha. Okay? Fui eu que simplesmente, disse, e pronto, vocês se quiserem compartilhar, participam nela, não é? Já que estão incluídos na licença, e isso é inevitável que queiram participar para vos salvar, não é? Salvarem, nesse sentido. E, portanto, era melhor que simplesmente as pessoas tivessem o NIF associado, vocês são um serviço público, governamental, vocês em princípio devem ter os dados de todas as pessoas. E então a aplicação simplesmente tem um registro do NIF, ok? Vocês só precisam do NIF da pessoa, ok? E a única função que aquilo tem tem um registro. O registro envia só para vocês, ok? Ou até pode a pessoa fazer o registro na aplicação, há um ato qualquer em que vocês saibam que aquela aplicação daquele telefone está a chamar daquela pessoa. E, portanto, seja lá o que for, vocês já sabem quem é, okay? Já podem ter a lista de quem é. Depois, se tiver a relação de todas as coisas, no fundo, que sejam importantes na combinação, por exemplo, do trabalho, não é? Para saberem que tipo de pessoa é que vão estar, okay? Questões associadas, não é? Cada vez mais ou que cada um se dedica, ou que cada um teve de passar ou não, e que pronto, que a vida lhe deu aleatoriamente de bom ou de mau, não é? E a sua geolocalização real, ou mais ou menos aproximada, quando nesta relação, portanto, vocês já sabem onde é que a pessoa está, portanto, já não precisam estar-lhe a perguntar onde é que está, etc. E depois ainda podiam pôr, tipo, sub-opções sobre essa condição. A pessoa pode simplesmente estar, por exemplo, portanto, a reportar um problema seu, não é? Caiu no quarto de banho, não se consegue levantar, vamos supor. Não é? E, portanto, vocês sabem que a pessoa está em casa e que teve uma queda e que o impossita andar. Portanto, normalmente tem estas duas relações óbvias, não é? Nos acontecimentos e, portanto, dá para filtrar melhor, cada vez melhor, ou é mais fácil filtrar a probabilidade do que é que aconteceu. Pode ter sido um incêndio. Imagina que a pessoa está em casa, está presa em casa e é um incêndio, não é? E, portanto, sabe, geolocalização, pessoa, incêndio, okay? E, portanto, vocês ganham mais tempo na luta contra o tempo, que é muito mais simples do que passar para aqui, passar para lá e depois ter que explicar aquilo tudo com alguma paciência e tal. E às vezes torna-se difícil, não é? Em algumas situações pode ser complicadíssimo termos esta capacidade, sei lá, enquanto eu estou a arder, ter lá a calma de estar a falar, não é? Pronto, é complicado. E de onde é que saber onde é que eu estou, não é? Porque depois a nossa própria noção, estamos onde deixamos estar em situações de pânico ou de descontrolo de alguma coisa, desaparecem do nosso. Pronto. E pronto, isso seria uma forma de criar esta mecânica mais eficaz para os vossos serviços, entre bombeiros e polícias, não é? Neste sentido de ajudar questões que são do foro humano, da necessidade de equilíbrio nas nossas sociedades para termos alguma harmonia, não é? E não entrarmos todos em colapso por falta de condição, da sua própria condição de vitalidade, okay? Num mundo em que quer vender, toma. Pronto, isto é complicadíssimo, isto é uma tortura, não é? Mas pronto, já que é inevitável, porque ela oferece-nos outras coisas engraçadas que podemos, pronto, estimular o cérebro, e isso é bom. Pronto, continuamos com isto. E portanto,
aqui a questão é que voltamos outra vez às empresas, aos logos, e esta competição que deve ser positiva e saudável para, para que haja esta harmonia que também, o que é uma harmonia de relação de amizade, enfim, é uma harmonia também informativa, não é? Que houve uma partilha de informação e por isso é que a coisa se torna cada vez melhor, não é? E se torna cada vez mais saudável, okay? Portanto, com alguma humildade as coisas vão fluindo, não é? Não é preciso saber quem é que não é. Pronto. E pronto, isto acaba por criar aqui possíveis erros que lá está, dependem simplesmente de intenções, de coisas que são que nós não controlamos, não é? E, portanto, às vezes pode ser intencional, outras vezes pode ser não intencional, mas isto, a questão aqui acaba por ser a necessidade de sermos eficazes na objetividade do problema e não propriamente perdermos com coisas que não são propriamente interessantes de conhecer, porque são simplesmente registros de existência. São pessoas. E, portanto, temos aqui outra vez a economia. Este desafio tem como exercício, num vídeo que eu vou incluir, que já incluí, que se chama-se Avaliação, Verificação e Verbalização, que é simplesmente uma espécie de introdução um bocado monótona, não foi propriamente organizada, portanto eu estava ali simplesmente a fazer blá 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 sobre uma coisa mais ou menos simples, ok? Mas pronto, eu gosto disso. E portanto, este desafio simplesmente pede que haja uma abertura informativa sobre as escolhas das várias empresas nas suas próprias ações do fluxo, da sua própria funcionalidade, não é? O que é que estão a fazer e etc. Não é? Principalmente estas aqui, não é? Totalmente estas aqui, porque estas são as que dependem e exercem papel nas nossas sociedades. Depois há imensas outras que podem ser acrescentadas, mas que não têm a mesma importância. E portanto, perdi-me, onde é que eu estava? E portanto temos aqui a verificação e a avaliação. Portanto, nós avaliamos, não é? Qualquer expressão, portanto, qualquer vídeo, temos que fazer vídeos a comprovar ações, ok? É o único objetivo. E o único objetivo desse exercício é o vídeo ser visto por pessoas, as pessoas entenderem, portanto, qual é o propósito daquele vídeo, daquela ação, okay? E, portanto, fazem a primeira avaliação do que é que está a acontecer, depois fazem a verificação da ação, não é? E a verificação da ação é feita por pessoas que não se conhecem mutuamente, que é a tal aproximação da verdade, de uma possível verdade. E depois temos aqui a valorização, que é simplesmente sabermos que, dado o esforço da pessoa que fez esta ação, a favor, seja de pessoas, animais ou da natureza em si, que tem a ver com todo este bolo estrutural, governamental, económico, que nos condiciona e que nos permite ao mesmo tempo sonhar, não é? Este é o exercício que todos os jogadores, okay, todas as pessoas participativas deste desafio terão que exercer para excluírem, para se auto-excluírem desta minha licença. E, portanto, as pessoas, no fundo, têm simplesmente um menu, okay, onde pensei associar os signos chineses, portanto, é atribuído a cada ano, que ele vai mudando conforme aqueles 12 signos, mais
os seus estados, não é? Pode ser terra, ar, água, fogo. E temos o mineral, não é? O mineral, que é o metal. E pronto, e é só isso. Isso seria atribuído para qualquer pessoa, ok? E depois cada pessoa teria que começar num estado zero. Portanto, isto depois tem vários níveis. Isto é associado às empresas, e as empresas produzem imensas coisas que se tornam prejudiciais, não é? Que já começamos a saber, e há cada vez mais informação sobre as alternativas, não é? Que no fundo deixam de criar poluições, deixam de criar tantos problemas até para quem trabalha, etc. Não é? Portanto, começa a haver cada vez mais informações de como exercer um fluxo positivo na economia e nas sociedades, em que, lá está, pede uma constante participação, mais ou menos competitiva, que deve ser sempre, tentar ser sempre positiva. Okay? Mesmo que a nossa experiência emocional muitas vezes nos pareça completamente negativa, ok? Isso somos nós próprios a lidar com nós próprios, okay? Sobre a situação. E, portanto, as empresas, isto seria no fundo um alvo, não é? Uma competição saudável para empresas, e todas as empresas de todos os tipos de serviços do mundo imaginários, ok? Já estão incluídas mais ou menos no seu controle governamental, e portanto, pronto, isso é simplesmente um alvo para o governo e para as empresas, que o governo já é empresa, não é? No fundo, até a própria riqueza do país está associada a esta questão puramente económica, nada mais. Pronto. Isto depois pode ter aqui injustiças associadas a essa questão, porque o alvo pode ter particularidades que não têm nada a ver com as pessoas que lá vivem, não é? Portanto, isto depois, pronto, criar aqui esta necessidade mecânica para termos uma melhoria, ok? Neste fluxo informativo que nos move. Portanto, pronto, depois todas as empresas, incluindo as pessoas de todas as empresas, portanto, todas as pessoas que trabalham em empresas, sejam elas públicas ou privadas, ok? Não é para andarem aí atrás das pessoas, não. É haver coisas claras, ok? Objetivas, não precisa andar tudo atrás de toda a gente a fazer coisas que já não têm sentido, ok? Pronto, que não têm sentido, que são usadas para o divertimento e para a cena lúdica, não é? Para ver alguém a fazer uma coisa e dizer, olha aí para este gajo a fazer isto, pronto. E se calhar tem funcionalidade de entretenimento, mas esta aqui não tem um objetivo de ser uma funcionalidade de entretenimento, sendo que, pronto, a companhia é sempre algum tipo de entretenimento. E pronto. E, portanto, nós temos estas relações que estão associadas à natureza, nós somos natureza. A ciência foi criada a partir de pessoas parecidas comigo, e todas as coisas lógicas e fantásticas que nós conhecemos neste mundo foram também produzidas por pessoas que têm cérebro. E, portanto, é fácil criarmos aqui a dinâmica. Eu, no vídeo em que eu apresentei da avaliação, verificação e valorização, falei, lá está, da minha intenção da Bitcoin, intenção, desejo da Bitcoin aceitar, ter aqui uma relação de valorização a cada uma destas expressões, ok? Portanto, nesta mecânica de exponenciar a economia portanto, que se podemos considerar que é importante exercer, ok? Portanto, o exercício tem que ser valorizado, ok? Tudo tem que ser valorizado. E, portanto, é bom que se exponha em si simplesmente o poder de compra de todos, não é? E mais nada. Pois pronto, já no excesso já se pode
Se houver estas relações cada vez mais a trabalhar, é muito bom. Poderia ser extremamente bom. E pode ser extremamente bom nesse sentido. Então, pronto, simplesmente as pessoas que trabalham em empresas, okay, têm um registro, portanto, a empresa tem que fazer um registro no desafio que eu vou criar, né, que eu estou a desenvolver também a nível de código. Essas empresas têm os funcionários associados, okay, que podem ser simplesmente, não preciso do bilhete de identidade de ninguém, não sei o quê, pode ser simplesmente um IT associado que eles têm e fico considerado neste referente àquela marca. E pronto, não preciso saber quem é que são, deixam de ser. Okay? Só quero a referência de pessoa associada ao jogador e pronto. E a partir daí saem simplesmente o que é necessário para criar esta mecânica que depois vai ter uma animação. E a animação vai ser sempre um globo com pontos de GPS, okay, onde houve ações por parte das pessoas que beneficiaram uma situação qualquer na realidade. Só isso. E portanto é isso. E portanto é fazer isso. Portanto, todas, incluindo patrõezinhos, okay, desde o senhor mais poderoso da empresa até o mais inferior, todos eles, inferior neste sentido da hierarquia da própria instituição, deverão cumprir, tentar ir cumprindo todos estes objetivos para com outras pessoas e, dessa forma, ao serem aprovadas, são valorizadas e também acrescenta valorização para as pessoas, a nível económico, para as pessoas que estão a trabalhar, não é? Mas não só. Isto depois, lá está, a competição da empresa, isto vai ter uma parte da competitividade em que, ao saber que houve X ou número, um número qualquer associado ao número de ações aprovadas sobre todas estas relações entre restauração, vestuário e habitação e cuidado da natureza e, portanto, mecânicas e dinâmicas que vêm melhorar a forma como nós próprios tínhamos feito coisas até agora, não é? Seja exercido pelos funcionários das empresas e desta forma, okay? E desta forma as empresas ganham pontos associados às ações que os jogadores, que fazem parte também, são pessoas, não é? Portanto, temos as pessoas que ganham a expressão numérica valorizada e económica e a própria marca, ou logo, a expressão fantástica, em que ganha simplesmente pontuação numérica sobre cada ponto. Portanto, vai aumentando um ponto e, portanto, depois temos aqui esta possível de competição saudável sobre várias empresas no mundo que forçam esta mecânica de cuidar, okay? De forma a que seja depois possível também haver aqui exercícios de educação e de formas de estar e de comunicação que sejam cada vez mais agradáveis, ok? E que seja também, como é importante todos nós entendermos, ok? Para que haja uma espécie de estabilidade emocional sobre tudo aquilo que a vida nos vai proporcionando e que nós devemos saber conter, simplesmente só por isso. E mesmo que gostemos ou não, ou sejamos completamente ofensivos ou não, como vocês podem ver em vídeos anteriores, mas simplesmente eu creio que muitas vezes a questão da ofensa tem a ver com esta questão de olha, nós estamos a participar, eu estou aqui a participar por uma coisa que vocês também estão a participar e, portanto, nós só temos simplesmente dois papéis diferentes
mas sabemos a mesma coisa, não é? E, portanto, nós temos sabermos aceitar essa relação e mas ao mesmo tempo forçá-la a dinamizá-la, a torná-la cada vez menos lenta. Okay? E pronto. E Yin, Yang, okay? Ou Yang, Yin. Eu creio que é Yang, Yin. Há pessoas que gostam mais de Yin, Yang. Okay? Mas pronto, começamos do zero, okay? Para mim é o Yang. E depois podemos ir aumentando até os 255, que acho que é a nível do RGB, portanto ao nível visual, já consideramos tudo branco, ou então escuridão ou luz, não é? Portanto, nesta relação do exercício mecânico que foi feito tantas vezes, pronto. O que era que parecia tipo escuro, porque não era desconhecido e não sei o quê, depois a transformação da experiência, etc., faz-nos com que, pronto, com a capacidade repetitiva da mesma coisa, tenhamos a melhor capacidade de dinamizar essas coisas todas. E pronto, esta é a minha startup, que já está explicado de uma forma fantástica e escrita. Talvez eu continue mais ou menos com uma linguagem bastante emotiva ou agressiva, mas pronto, é a minha condição. Eu só estou a tentar também participar, okay? A minha única participação que todos nós podemos fazer com os outros é sugerir-lhes aquilo que nós queremos fazer. Isto é o que eu quero fazer, está associado a estas coisas todas que estão em baixo nos monólogos, que são sempre monólogos. Isto também está a ser um monólogo, mas é um monólogo com a intenção de apresentar toda esta coisa de uma forma extremamente mecânica, o máximo que eu consegui, ok? E pronto, espero que tenham gostado e digam coisas, ok? Façam o favor de começar já a participar no meu desafio mundial, de forma a que vocês se livrem dele, né? Pronto. Era mau vocês passarem os últimos séculos outra vez, a reler tudo outra vez, para nada. E pronto, e é isso.